E aí pessoal, Leon aqui para resolver mais uma questão. Essa questão eu recebi ela e eu não consegui encontrar qual que é a fonte dela, mas então vai ser como uma fonte desconhecida. Vamos para a questão, vou ler. Uma empresa participante de uma feira de tecnologia resolveu dividir seu espaço de exposição em dois ambientes, um externo e outro interno. A figura representa a configuração do stand montado pela empresa, formado por dois hexágonos regulares concêntricos, cujos lados correspondentes são paralelos e medem 20 metros e 8 metros. As quatro portas de entrada dos dois ambientes estão alinhadas entre si. A distância em metro que um visitante deve caminhar em linha reta de uma porta de entrada externa até a porta de entrada interna mais próxima é... Pois é, então coloquei aqui um desenho para a gente poder trabalhar em cima dele. A gente vai fazer alguns acréscimos aí. Primeiro vamos entender as informações que foram dadas e o que foi pedido. Olha só, ele falou que são dois hexágonos ou hexágonos regulares concêntricos. Por quê? A gente imagina não, a gente tem o centro do hexágono e esse centro é centro dos dois. Porém, não poderia estar rotacionado de alguma forma, né? Só que o enunciado ele te deu que esses lados correspondentes são paralelos. Então, é isso aí que está na figura. E fala que o externo ele tem o lado 20 metros e o interno 8 metros. O que ele pede? Ele pede qual que é a distância que a pessoa vai caminhar em linha reta da entrada externa até a interna mais próxima. Por que eu estou falando isso? Dependendo do texto, podia ter pedido de uma entrada externa até a entrada interna mais distante, né? Então, a distância seria outra, seria essa distância toda aqui. Então fica ligado nisso. Outra coisa também, ao invés de falar que ele ia andar em linha reta, poderia ter perguntado qual que seria a menor distância que a pessoa teria que percorrer, né? Que aí estaria dizendo a mesma coisa, só que com outras palavras. Pois bem, vamos lá, vamos entender. A primeira coisa que a gente tem que saber é quais são as características de hexágonos. Então é o seguinte, quando a gente tem um hexágono, para a gente formar ele, eu vou fazer de lápis aqui, depois a gente vai criar uma outra figura auxiliar. Num hexágono, quando a gente traça essas diagonais aqui que passam pelo centro, a gente divide ele em 6 triângulos equiláteros, tá? Por que é equilátero? Em outras questões, eu já falei isso, vou falar em mais questões ainda, mas é o seguinte, a gente pega o ângulo central e divide ele em 6, porque são 6 triângulos. Então quer dizer que cada ângulo desse mede 60 graus. Então quando a gente pega um triângulo desse aqui qualquer, esse ângulo aqui mede 60 graus, e daqui até aqui tem o mesmo comprimento que daqui até aqui. Então significa que esse triângulo aqui, ele é isósceles. Então quer dizer que esse ângulo é igual a esse. Como você já gastou 60 graus aqui, e a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, pelo menos no espaço que a gente trabalha é assim, sobraram o quê? 120 para você poder dividir aqui, né? Você já gastou 60. Então quando você pegar 120 e dividir igualmente, porque esses dois ângulos eles têm que ser iguais, você vai ter 60 para cada um. Ou seja, você tem 60, 60 e 60, esse triângulo é equilátero. Beleza? Então quer dizer que esse tamanho tem o mesmo comprimento desse, que tem o mesmo comprimento desse. E a distância que a gente quer calcular é essa distância aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui um triângulo auxiliar para a gente. Vou colocar aqui, ó. Beleza, coloquei aqui. Vamos imaginar que é esse cara aqui, eu peguei ele, arranquei e coloquei ele aqui. E a distância que a gente quer calcular é justamente isso aqui, que eu indiquei por x. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a semelhança. Mas antes, a gente precisa relembrar o seguinte. A gente tem formas de calcular, por exemplo, essa altura aqui, né? Porque se a gente pegar tudo aqui, ó, daqui, desse vértice aqui até lá embaixo, a gente tem a altura do triângulo equilátero. Então assim, você poderia dividir ele em dois, chamar isso aqui de 10, aqui de 20, fazer um teorema de Pitágoras. Mas tem uma fórmula que eu te recomendo guardar, que é essa daqui, ó. A altura de um triângulo equilátero é o lado dele multiplicado por raiz de 3, tudo isso sobre 2. E nesse caso aqui, eu vou calcular do triângulo maior. Então vai ficar 20 raiz de 3 sobre 2. Então, nesse caso, essa altura que a gente tem vai ser 10 raiz de 3 metros. Guarda isso aqui, que a gente vai usar água. É o seguinte, isso aqui, ó, é a altura toda, tá? A altura toda, não só o x. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar uma semelhança do triângulo menor aqui para o triângulo maior. Então, essa alturinha aqui do triângulo menor, ela mede quanto? Ela mede 10 raiz de 3 menos o x, que é o que eu quero encontrar. Então, essa alturinha está para o lado desse triângulo. Assim como essa altura toda, que é 10 raiz de 3, está para 20, certo? Vou pegar esse 20 aqui e vou passar ele para lá multiplicando. Eu vou ficar com 8. 20 não, vou passar o 8, né? 8 vezes 10 raiz de 3 dividido
por 20. Esse 10 raiz de 3 eu vou passar ele para cá, o menos 10 raiz de 3. E aqui vai ficar o menos x. Eu vou multiplicar os dois lados por menos 1, então eu vou ficar com x igual a menos 8 vezes 10 raiz de 3 sobre 20, que vai ficar mais 10 raiz de 3. Isso daqui, eu posso colocar esse 10 raiz de 3 em evidência. Vou fazer isso. 10 raiz de 3, que multiplica 8 vezes menos 8 vezes 10 sobre 20 mais 1. Então, x é igual a... Aqui, ó, vou repetir. 10 raiz de 3, que multiplica... Eu vou cortar esses zeros aqui. Ah, errei aqui, ó. Você é retardado por acaso? Aqui é só 8, né? Aqui não tem esse 10 não, tá? Esquece esse 10 aqui. Não tem. Então vai ficar menos 8 sobre 20. Então eu vou dividir em cima e embaixo por 4. Vai ficar menos 2 sobre 5. Mais 1. Errei aqui. Mas já corrigi, não vou repetir essa porra não. Que vai ser igual a 10 raiz de 3. Que multiplica menos 2 quintos mais 1 é igual a 3 quintos. Então, x é igual a 10 dividido por 5, vai ficar 2. 2 raiz de 3 vezes 3. Né? Portanto, o nosso x, que é a resposta, vai ser igual a 6 raiz de 3 metros. Essa aqui é a nossa resposta. Acho que essa questão não tem alternativas, então é essa aí a resposta. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro, espero que tenham gostado. Segue aí, comenta, compartilha e essas coisas todas. Fechou? Se tiver dúvida, me pergunta. Abraço. Aqui.